do cavalo amarelo ou desse cavalo que traz a morte na sua carona. O próximo selo, que é o quinto selo, vai estar a partir do verso 9, é o período da reforma, o finalzinho do período medieval, quando os reformadores, que já são os poucos que sobraram depois das grandes perseguições, revitalizam a verdade e começam a ser perseguidos com mais rigor ainda por toda a questão da Inquisição. Dentro desse contexto começa o clamor dos mártires, que perguntam para Deus até quando isso tudo vai durar. Essa pergunta é interessante porque ela surge como um análogo da pergunta lá de Daniel. Quando Daniel vê no capítulo 8 a abominação da desolação alastrando em poder, retirando do santuário a sua vitalidade através do sacrifício diário, vendo todas as adulterações e arrogâncias proclamadas por aquele poder, vem um anjo e pergunta ao outro anjo: até quando vão durar todas essas assolações? E aí o anjo responde para ele: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. No livro de Apocalipse, a pergunta é retomada exatamente nesse período final da Idade Média, que é o período próximo ao início do tempo do fim. Então vem de novo, só que agora quem está clamando são os mártires, como se o sangue deles vertido clamasse a Deus por vingança. E aí o que Deus fala? Mais um pouco, ainda não completou a medida daqueles que devem dar testemunho, mas eu estou vendo o que está acontecendo. E aí esse período finalzinho da Idade Média terminou o período medieval, vem o período do tempo do fim e os sinais da vinda de Cristo se manifestam. Esses sinais da vinda de Cristo vão aparecer dentro do sexto selo. Então, o que é o sexto selo? Que período ele abarca? Ele vai desde o início do tempo do fim, os sinais da vinda de Jesus, ou seja, um pouquinho antes de 1798, quando vem o primeiro desses sinais, até a vinda de Jesus, quando tudo termina. Então, o sexto selo é um período bem laceado de história. E o curioso é que quando a gente estudar o sétimo selo, não vai ser hoje, mas de qualquer forma quando a gente estudar, a gente vai ver que o sétimo selo está dentro do sexto. Então o sexto selo pega um período grande e o sétimo selo é um recorte pequenininho dentro do sexto selo. Um selo está dentro do outro, no caso do sexto e sétimo selo. Curiosamente, semelhante às duas profecias de Daniel, quando uma está dentro da outra. Uma profecia marca o tempo do fim, a outra profecia marca o período do desapontamento ou do início da purificação do santuário ou do juízo de Deus. E depois vem ainda o capítulo 9 com uma profecia dentro dessa outra profecia, que é a das 70 semanas, e depois o capítulo 12 junta todo esse pacote. Então, no livro de Apocalipse a mesma coisa acontece com o sexto e o sétimo selo. O sexto selo é um período grande, semelhante àquilo que era o período, por exemplo, das 2300 tardes e manhãs. Não é o mesmo período, só por analogia eu estou fazendo a comparação. E dentro dele tem outros dois períodos menores. No caso desse aqui, dentro do sexto selo tem o sétimo. Quando a gente vê o sétimo, a gente vai ver o recorte temporal dele. O que é o sexto selo e que eventos estão marcados aí pelo sexto selo? Tem três descrições interessantes para observar aí. Uma delas diz respeito ao escurecimento do sol. Aliás, primeiro o grande terremoto. Depois do grande terremoto tem dois outros sinais, que é o dia escuro e a queda das estrelas. Então tem o escurecimento do sol, a lua se torna em sangue e a queda das estrelas. Esses eventos que aparecem em sequência, na verdade são três sinais, dois deles estão juntos, que é o dia escuro e a lua em sangue. Esses três eventos listados aqui estavam lá na referência profética do livro de Mateus e do livro de Lucas. Quando você vê o sermão de Jesus a respeito da vinda dele, ele demonstra quais são os sinais que aconteceriam quando o tempo do fim chegasse e estivesse próximo à vinda de Jesus. E os mesmos sinais são repetidos aqui no livro de Apocalipse como referência do sexto selo. Então, o que abre o sexto selo? O primeiro dos sinais, o grande terremoto, é o terremoto de Lisboa, 1755, quando marca o finalzinho da história medieval e a proximidade do tempo do fim. É o primeiro dos três sinais. O segundo desses sinais acontece em 1780, portanto 18 anos antes do início do tempo do fim, 19 de maio de 1780, quando tem o dia escuro e à noite a lua aparecendo em sangue, que é um sinal que acontece nos Estados Unidos. O terremoto é em Lisboa, o outro sinal é na América. Então tem um sinal na Europa, um sinal na América, os dois grandes polos de discussão da cristandade daquele tempo. Então, na Europa, o cristianismo apostatado, na América do Norte, o cristianismo do protesto, aqueles que fugiram da Europa nas perseguições medievais, o Novo Mundo com o modelo protestante.
O terceiro sinal também é na América, esse já é em 1833. Então, 2 sinais estão marcando o início do tempo do fim. 1798 começa o tempo do fim, quando o Papa é preso por general Berthier, por ordem de Napoleão, e é encerrado o absolutismo cristão na Europa. O outro sinal que surge, que é o sinal de 1833, marca a brevidade do período do desapontamento, que é exatamente quando começam os estudos do livro de Daniel a se ampliar na América, até surgir o movimento millerita em 1841, 42, até o desapontamento de 44. Então, essa referência que aparece enquanto texto no sexto selo marca o início desses 2 grandes períodos, o tempo do fim e o julgamento de Deus, ou o início do juízo de Deus em 1844. Fechado isso, o próximo evento depois desses é a vinda de Jesus. O sexto selo não entra nos detalhes do que acontece no meio do caminho. Ele marca o início e marca o final. O meio do caminho vai estar no sexto selo, no sétimo selo. A descrição dos eventos que antecedem a vinda de Jesus na parte finalzinha da história, do movimento remanescente ou da pregação e expansão do evangelho final, isso vai aparecer dentro do sétimo selo, assim como as pragas e outras questões, e também referenciado na outra visão, que é das trombetas, que é uma repetição de tudo isso aqui outra vez, mas com outro foco. Então, a nível de capítulo 6, basicamente é isso que a gente tem como referência primária. Você comentou do vermelho? Sim. O Cavaleiro Vermelho é o segundo bloco, que é o período das perseguições, análogo à igreja de Esmirna, a segunda igreja do texto de Apocalipse. Então, assim como aquela igreja apresenta as perseguições do povo de Deus dentro do período romano, segundo e terceiro século. Segundo e terceiro século. Período do apogeu das perseguições romanas. O próximo cavaleiro, que é o preto, pega a conversão de Constantino para frente, que é o período de adulteração da verdade. O cavaleiro amarelo pega o auge do período medieval, as perseguições, as grandes perseguições que vêm, até aparecer o quinto selo, que é o finalzinho desse bloco, que é o movimento de reforma e as últimas perseguições pela Inquisição. E aí o sexto selo já é o início do tempo do fim ou o início do juízo, portanto 1798 e 1844. Esse é o período da abertura do sexto selo. O próximo bloco é o final do sexto selo, que é a vinda de Jesus. A abertura do livro de Daniel se dá no início do tempo do fim, a partir de 1798. Quando termina o período medieval, a Bíblia volta a ser produzida e vai para a mão do povo. Conforme a Bíblia vai chegando na mão do povo, as pessoas começam a ler e a estudar a Bíblia de forma livre. Na verdade, eles começam a ver os sinais e perceber que a brevidade da vinda de Cristo é iminente. E aí, lá para perto de 1840, você vai ter o movimento millerita na América, que são os estudos de Guilherme Miller sobre a interpretação de Daniel, principalmente Daniel 7 e 8, particularmente Daniel 8:14, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E aí ele associa isso à vinda de Jesus, o que redunda no grande desapontamento de 1844, 22 de outubro de 44, que é o finalzinho dessa parte dos sinais. Não. Eles marcam um período específico, que é o início do sexto selo. Vão haver outros sinais a respeito da vinda de Jesus, mas esses estão lá retratados no sétimo selo e nos outros eventos. Lembrando que esses sinais aqui são sinais miraculosos, não são sinais naturais. Você falar o dia escuro e a lua em sangue, por exemplo, não tem nada a ver com a lua em sangue dessa semana, que é um eclipse. Não é o caso ali. Não há eclipse nessa data. Portanto, é um sinal totalmente fora do padrão. Até o terremoto de Lisboa não ocorrido nenhum terremoto não daquela magnitude. Ele marca um período específico na história, assim como um marco de fato amplo, tanto pela extensão dele, ele é sentido quase na Europa toda, e quanto a catástrofe que ele gerou na sequência. Falando em sinais e pragas, esse vírus que está rolando aí, o Ebola, você acha que pode ser Do quê? uma das pragas que vão... Nenhuma. Nenhum vínculo entre uma coisa e outra. Não?
ali. O vírus ebola é simplesmente um acidente de percurso que alguém cochilou na parte de saneamento básico na África e deixou escapar. Nada além disso. Vai morrer um pouquinho, né? Até porque o ebola não é um vírus novo, né? É um vírus bem antigo. Isso é recorrência. E essa crucifixão lá desse pessoal, essa morte para os cristãos, isso também não tem nada a ver com um tempo de perseguição? Não no modelo descrito pela Bíblia, isso é cíclico também. Perseguições na região africana ou na região muçulmana são cíclicas. Toda vez que o cristianismo se expande um pouco, voltam as perseguições nessas regiões por conta de ser antagônico direto, né? O cristianismo e o mundo islâmico não se dão, né? Não tem como conviver Porque juntos. agora a internet espalha mais rápido, né? Sim, o que a gente tem agora, na realidade, é uma visibilidade dos fatos mais rápidos, porque eles sempre ocorreram. Se você voltar aí 100 anos de história, 100 anos de história que você voltar, você vai assistir as mesmas perseguições naquelas regiões. Só que agora você fica sabendo disso da noite pro dia. É Só porque muda no isso. ano passado eu tive de sarampo, né? Sim. Cada um sempre teve medo. Mas assim, nada ligado ao desenho profético direto. Você tem ligações com o desenho profético indireto, que é aquilo que marca a intensidade do mal. Mateus 24 descreve isso, mas os sinais diretos, ou seja, aqueles que estão referenciados nominalmente, esses sinais foram específicos. Agora tem sinais gerais. Então quais são os sinais gerais? Guerras e rumores de guerras, pestes por todos os lados, doenças, etc. Esses são sinais gerais. Esses sinais gerais eles são de ampliação. Começou o tempo do fim, isso começa a se alastrar. Violência, esses sinais todos que a gente está vendo como gerais, que mostram a intensificação da maldade no mundo, Mateus 24 lista como sinais gerais. São o princípio das dores. Agora ele vai a sinais específicos. Então, e este evangelho será pregado em todo mundo, o amor de quase todos se verá. Aí são sinais específicos que vão pontuando